Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crer e Saber. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem conhecido e nós vamos tentar abordar vários aspectos, começando hoje pelo aspecto cultural. Fiquem aí e assistam o vídeo. Então pessoal, quero pedir para vocês aí, deixem aí um like, se inscrevam no nosso canal para vocês continuarem aí acompanhando os temas e tudo que a gente vai abordar aqui nos nossos vídeos. Então hoje nós vamos falar sobre o sexo antes do casamento, que é um tema que eu e o Alisson nós conversamos e escolhemos aí. E dentro desse tema nós vamos abordar o aspecto cultural, né? E aí nós podemos falar sobre a cultura, pode ser hebraica, egípcia, babilônica, romana, né? certo. E sem falar que, tipo assim, né? Na verdade, nós vamos abordar esse tema sexo antes do casamento em 3 aspectos, né? Na questão, nós vamos abordar no aspecto cultural, no aspecto moral, né? E depois, sim, no aspecto espiritual, né? Então, o que acontece? Aí, dentro desse tema, a gente vai trabalhar a questão do que a gente cremos, né? E também do que nós sabemos, mas a gente vamos começar a abordar por uma visão mais, né, na questão da sabedoria, né? Daquilo que a gente já sabe pela cultura, pela história, né? Pelos fatos que já aconteceram e também pelos fatos que até hoje acontecem, né? Sobre essa dinâmica do sexo antes do casamento, né? As consequências, os problemas que trazem, né? Então sempre, esse tema sempre teve presente em várias culturas, em várias épocas, em todos os lugares, né? Quer dizer, o tema sexo antes do casamento, ele sempre foi discutido e sempre teve grande influência, né? Cultural e histórica em todas as nações também. Exato. E para começar então, eu vou falar da cultura hebraica, né? Na cultura hebraica, a gente pode... Que é uma cultura antiga, né? Que a gente já pode, como se a gente estivesse já iniciando desde a antiguidade a falar sobre o assunto, né? Como que era na antiguidade o sexo antes do casamento. E até onde o casamento, como que acontecia o casamento também, que a gente não pode deixar de falar, né? Perfeitamente. O que era considerado como casamento. Isso, melhor dizendo, o que era considerado o casamento, que é um pouco diferente, aliás, talvez muito diferente do que é considerado casamento hoje, né? É totalmente diferente. Se você for analisar hoje, o casamento em si ele é considerado casamento antes do real casamento ter acontecido, né? Porque hoje na nossa cultura o casamento é feito assim que o juiz assina o papel. Esse, para a nossa cultura, é o casamento oficial. Mas em todas as outras épocas e em várias nações, o casamento não tinha nada a ver com essa questão de assinatura de juiz nenhum, entendeu? Então, se for começar, né, como nós vamos falar da cultura hebraica, e a cultura hebraica ela um dos livros mais antigos, né, da cultura hebraica é a Torá, e essa Torá ela se encontra dentro das Escrituras, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Bíblia do judeu, pela lógica, são a Torá, são só os 5 livros, né?
Os outros livros são livros extensivos, né? Mas que é considerado para o judeu como a cartilha, a Bíblia, é a Torá. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, entendeu? Então, dentro desses 5 primeiros livros da Bíblia, a gente já encontra as informações precisas, né? Para a gente entender como é que era a questão do sexo antes do casamento na antiguidade, né? Ou seja, num tempo bem remoto, né? Então, o que acontece? De acordo com a Torá, né? Com as escrituras que nós conhecemos, né? De Gênesis até Deuteronômio, o casamento dela era realizado de forma diferente. Ou seja, quando um homem ele se interessava para a moça, ele tinha a opção de conversar com o pai dela, né? Se fosse de famílias de grandes hierarquias, entendeu? Então ele conversava com o pai da moça, tinha o dote que ele tinha que dar para o pai da moça, ele pagava-se o dote e ela se tornava a esposa dele, né? Então, na cultura bem remota, era assim. Então, o que acontece? O cara ele se interessava para a moça, ele combinava um preço com o pai da moça para levar a moça, e ele pagando aquele preço, ele poderia possuir a moça, né? E uma vez que ele possuiu a moça, que ele teve relação com a moça, o casamento já estava consumado. Relações sexuais, no caso. Então, contato íntimo, carnal. Aí você já é considerado casado. Acabou. Sim. Então no caso, mas como em todas as épocas, né, essa questão do sexo, ela sempre houve depravação na questão sexual. Então o que acontece? De acordo com a Torá, foram-se necessário fazer lei, né? Foram necessários para fazer-se lei, porque o que acontece? Como a conjunção carnal já era considerada casamento, né? Mas como também não havia lei, né? O que acontecia? Muitas vezes a pessoa o homem tinha conjunção carnal com a donzela e não assumia, entendeu? Não assumia. O cara pensava em só em satisfazer o prazer dele, como não tinha lei, ele costumava, como se dizia na época, né, desonrar a moça e sair quebrando. Então o que acontece? Então aí, por não ter lei, aí cada um se fazia a lei segundo o coração, né? Como não tinha uma lei estabelecida, a pessoa ela fazia a lei segundo o coração dela. Ou seja, né? Vamos pegar um exemplo né, que está na Torá, já que nós estamos falando da cultura hebreia, né? Vamos pegar esse exemplo que está na Torá, ou seja, que está nas escrituras sobre um mal que foi feito à filha de Jacó, né? No caso, o filho do rei, ele se enamorou, a alma dele se enamorou pela filha de Jacó. Aí o que ele fez? Ele foi e a possuiu à força. Só que como, né, ele realmente se apaixonou por ela, ele quis assumir ela. Ele não quis simplesmente sair quebrando, ele quis assumir ela. Só que antes dele ter feito o certo, que era conversar com o pai da moça e o pai se dasse a filha em casamento, ele já pulou essa etapa. O que poderia até ser feito se a moça fosse da cultura dele. Se fosse da cultura, se fosse da nação dele, não teria nada a ver. Porque por ele ser rei, ou filho do rei, se dizia que a serva estava a dispor do rei, entendeu?
e dos filhos do rei da família real. Então os servos antigamente eles não deveriam servir só na questão física, de trabalho, né? Não. Então quando o escravo pertencia à pessoa, ela pertencia, como se diz na íntegra, né? Como se fosse de corpo e alma. Entendeu? Tudo do escravo pertencia ao seu senhor. Então, o escravo ele não tinha direito nem ao próprio corpo. Entendeu? Não tinha limite para o senhor, entre o senhor e o escravo. O escravo era pertencente por completo ao senhor. Então, se a moça fosse filha, né, de alguém da nação dele, não dava nada, porque era só ele assumir. A única coisa que ele tinha que fazer, né, era assumir e estaria tudo certo. Mesmo assim, como não havia lei ainda, né, talvez ele não precisaria nem assumir, né, porque não tinha a lei estabelecida ainda. Então o que acontece? Aí, como ele forçou Diná, filha de Jacó, ele foi pedir ela em casamento, né? Só que aí, como se diz, né? O casamento, que era considerado casamento, já tinha acontecido, mas na forma forçada. Ou seja, por mais que ele quisesse casar, o que prevalecia não era o casamento, ia prevalecer a desonra. Ela foi desonrada. Né? Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? O sexo antes do casamento, né, tirando da visão religiosa, da visão espiritual, ele sempre foi considerado como uma desonra. Né? Então quer dizer, se você for pegar o aspecto de hoje, né, você vai ver que alguns movimentos vão falar que essa questão do sexo ser pecado são coisas religiosas, mas não. A questão do sexo ser algo desonroso, né, algo que seja impuro, inconsiderável, ele excede a questão da religião, ele antecipa a questão religiosa e espiritual, pelo menos na mente cultural, né, de várias nações, né, não só na questão da cultura hebraica, mas várias nações vai ter considerado o sexo antes do casamento desonroso. Né? Então o que acontece? Por não ter lei, aí o que acontece? Foram passar a condição para Jacó, e Jacó disse que tinha que conversar com os filhos. Né? Então o que acontece? Os filhos de Jacó fingiram aceitar o acordo, né? Propôs um pacto, falando, nosso povo aqui somos povo separado pelo Deus Altíssimo, na nossa cultura só podemos casar com as nossas mulheres só podem casar com homens circuncidados. Então o que acontece? Os filhos de Jacó propôs que todos da nação desse rei circuncidassem, que aí o que acontece? Quando eles circuncidaram, eles estavam impotentes para a guerra. Né? Aí foi lá Levi e Simeão e mataram os homens todos daquela nação, deixando sobrar só mulheres e meninos. A primeira vez que a gente lê isso na Torá, a gente pensa que é um absurdo, né? Como é que 2 homens podem matar uma nação toda? Né? Mas na verdade não é, eles conseguiram não só porque eles eram bons também, né, nas espadas, porque antigamente os povos tinham um certo treino, entendeu? Mas eles conseguiram porque eles tiraram a condição de luta da nação toda. Né? Eles já foram lá sabendo que o serviço dele estava fácil. Entendeu? Então o que acontece? As consequências do sexo e da violação sexual, né, da depravação sexual, ela causa as consequências negativas bem antes de se tornar um aspecto considerado hoje como religioso. Então, culturalmente falando, né, vamos supor, se for para ser honesto, né,
Até uma pessoa que se considera ateu, ela tem que assumir que a questão do sexo ser algo desonroso nem sempre vai ser religioso, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Dentro das culturas, o sexo antes do casamento, ele sempre foi algo desonroso e algo inaceitável. Aí é claro que, vamos supor, na cultura vão ter diferenças de como se havia o sexo, entendeu? De como acontecia os atos sexuais, né? Mesmo antes da lei e depois da lei. E se for analisar pela cultura, né, hebraica, vamos pegar a cultura hebraica, que nós estamos nela, quando se estabeleceu a lei, né, que aí depois de Jacó, né, quando vem Moisés, Deus passa a Torá, né, ou seja, as instruções dos 5 primeiros livros da Bíblia para Moisés. Dentro desses 5 primeiros livros, vai ter um livro chamado Levítico, né, que vão falar sobre a questão das leis. Então, dentro dessa lei foram estabelecidas para amenizar essa questão da depravação sexual algumas leis, né? Dentro dessas leis ficou estabelecido a ordem da questão do casamento, né? Então, para evitar maiores consequências pelo pecado, porque o ser humano sempre pecou, né, na questão sexual, né? Se não quiser analisar como pecado, né, o ser humano sempre teve problemas com essa parte sexual. Por causa do desejo sexual, né? Inclusive as leis, né? Elas vieram para, como você disse, para evitar consequências piores. Exatamente. A respeito desse desejo. E também inclui o adultério, que é uma coisa que que poderia acontecer. O sujeito desejar a mulher do próximo. Então também em Levítico foi estabelecido uma lei para que isso não acontecesse, né? Ou seja, que foi determinado que não era correto fazer isso, né? Exatamente. Aí, vindo a lei ela já estabeleceu vários pontos e várias, né, punições. Não só do sexo, mas a lei, o livro de Levítico demonstra várias leis. Todas as leis. Todas as leis que eram necessárias, né? E que são usadas até hoje. As leis de Levítico, se você for analisar o que está escrito em Levítico, né, nas leis de Levítico vão ter coisas que pode falar assim, não, mas ficou obsoleto, né? Algumas coisas, né? Ficou no passado, porque um bocado de coisas não se usa mais, entendeu? Mas aí no caso da lei de Levítico, que pode dizer que não se usa mais, é só aquelas coisas mais no âmbito cultural. No âmbito cultural, beleza, né? Pode ter ficado obsoleta, mas no âmbito moral, entendeu? Não só permaneceu, como foi aprimorado. Tanto é que, se tiver algum irmão adventista que vai estar ouvindo esse vídeo, ele vai concordar com essa parte, né? Porque os adventistas, eles dizem que todas as leis foram extintas, né? A lei cultural e outras leis, mas a lei moral, ela permanece, entendeu? Então, o que acontece? Essa parte da lei moral, ela é usada até hoje, entendeu? Não que a gente viva por lei, né? Mas são meios, né, legais de tentar amenizar depravações sexuais, né? Mas se a gente for analisar hoje em questão das leis, as leis estão cada vez mais afrouxando para essa parte, né? Culturalmente falando hoje. Então, quando estabeleceu a lei, vamos supor, porque antigamente quem fazia a lei
ela, o que foi agredido, entendeu? Então vamos supor, se alguém desonrasse alguém da minha família, eu que decidia o que eu ia fazer com a outra família. Aí vindo a lei não, a lei estabeleceu um ponto. Vamos supor, fulano de tal, esse clã de tal cometeu tal pecado. É aqueles que cometeram o pecado que vai pagar pelo pecado. Entendeu?